Em 2010, o filósofo Olavo de Carvalho escreveu um ensaio bastante polêmico, dissecando o que ele via como a identidade nacional brasileira. A tese dele era de que o país tinha, digamos, uma fragilidade bem fundamental na sua autoimagem. Nessa análise, a gente vai desconstruir os argumentos dele para entender a crítica contundente que ele fez ao Brasil daquela época. Olha, ele já começa com uma provocação usando essa expressão amor febril. Essa imagem de uma paixão que é intensa, mas que também é passageira, quase como uma doença, se torna a lente principal através da qual ele vai analisar todo o patriotismo brasileiro. Para a gente poder acompanhar bem o raciocínio do autor, vamos explorar 4 pontos centrais do ensaio dele. Primeiro, vamos entender o que ele chama de patriotismo fébril. Depois, a gente vê a crítica dele aos elogios internacionais. Em seguida, a gente analisa a controversa diplomacia brasileira daquele tempo. E, por fim, o contraste forte que ele traça entre a reputação e a realidade do país. Então, vamos lá. A primeira parte da análise foca nessa ideia central do autor, o tal do patriotismo febril. Mas, afinal, o que exatamente ele queria dizer com essa expressão? Para o autor, esse amor febril é um tipo de orgulho nacional bem superficial, sabe? Que se inflama com coisas do momento, como uma vitória no futebol, mas que, segundo ele, não tem uma conexão de verdade, uma raiz profunda com a história e com os valores do país. Para aprofundar esse argumento, ele faz uma comparação. Ele diz que, enquanto os americanos medem seus líderes atuais usando como régua os gigantes da sua história, no Brasil, as grandes figuras do passado acabam ofuscadas por celebridades da mídia. E isso, para ele, esvazia completamente o sentido da nossa história. Esse patriotismo superficial, na visão do autor, leva a uma consequência bem direta. Uma necessidade quase desesperada por validação externa. Na segunda parte do texto, ele vai examinar com muito ceticismo como o Brasil reagia aos elogios que vinham de fora. E olha a expressão forte que ele usa para descrever essa reação: erotismo cívico nacional. Na visão dele, os elogios não eram análises sérias, mas um mero afago num ego nacional que estava carente, que se satisfazia com uma admiração bem superficial. O primeiro exemplo que ele analisa é uma declaração da então secretária de Estado dos Estados Unidos, a Hillary Clinton. Ela elogiou o modelo fiscal brasileiro. O autor, no entanto, interpreta isso não como um elogio genuíno, mas como uma manobra política dela para justificar a própria agenda de altos impostos. O autor usa uma metáfora bem poderosa ao analisar uma reportagem da revista alemã Der Spiegel. A revista falava do crescimento meteórico da reputação do então presidente. Só que ele ridiculariza essa ideia, chamando-a de uma lesma cósmica. É uma forma de dizer que essa narrativa, na visão dele, era lenta, repetitiva e construída pela própria mídia. Essa busca por prestígio lá fora, segundo o autor, teve seu auge num episódio diplomático bem específico: o envolvimento do Brasil nas negociações nucleares com o Irã. Na época, o país foi celebrado como um contrapeso no cenário global. Mas para entender o argumento do autor, primeiro a gente precisa entender o que ele define como contrapeso na diplomacia. É a capacidade de uma nação de agir como uma força de equilíbrio, sabe? De pesar contra outras potências para manter um balanço. E aqui está o ponto central do autor. Ele argumenta que, ao negociar um acordo que beneficiava o Irã e que estava alinhado aos interesses da China, o Brasil não agiu como um poder de equilíbrio. Pelo contrário, teria simplesmente escolhido um lado, fazendo exatamente o oposto do que um contrapeso deveria fazer. Bem, na parte final da análise dele, o autor contrasta a reputação internacional celebrada do Brasil com o que ele descrevia como a realidade aqui dentro, focando principalmente na economia e na educação. Na economia, o autor desmonta a narrativa de sucesso. Ele lembra que toda aquela comemoração do Brasil ter virado a 8ª economia do mundo ignorava um detalhe: o país já tinha sido a 7ª. Para ele, isso não era um avanço inédito, mas sim uma recuperação incompleta depois de uma queda bem forte. Com essa citação, o autor mostra todo o seu desdém pela ideia de que o governo da época era o grande responsável pelo crescimento. Ele via esse crescimento como um processo quase natural de recuperação da economia, algo que aconteceria de qualquer jeito, independentemente de quem estivesse no poder. A crítica final, e talvez a mais dura de todas, ele direciona para a educação. O autor aponta para os resultados do Brasil nos exames do PISA, onde o país sempre aparecia entre os piores do mundo. Na visão dele, esse único dado já era suficiente para invalidar qualquer discurso sobre progresso educacional. Assim, a análise de Carvalho nos deixa com uma questão bem provocadora.
Quando é que o elogio externo se torna um perigo? Será que, ao focar tanto na construção de uma reputação internacional, uma nação não acaba ignorando os problemas reais que precisam ser resolvidos aqui dentro de casa? É com essa reflexão que ele encerra sua crítica.